Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns empréstimos que o Santos fez, chegada nas sereias, transfer ban e também a condenação que o Santos sofreu, jogos de portões fechados por conta da confusão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Bora! Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, se a gente tiver uma notícia boa nesse vídeo, é muito. Eu acho que a única notícia boa mesmo é a chegada da Janaína nas sereias. E eu já vou começar falando disso, porque o resto, assim, é só ladeira abaixo. O que aconteceu com o Santos nesses últimos dias é muito preocupante. Muito preocupante. Mas tá, vamos falar primeiro de coisa boa. Chegada da Janaína nas sereias da Vila. Zagueira revelada no Santos, né? O Santos anunciou aí nessa última semana. Ela que também foi bicampeão da Libertadores com a camisa do Santos. Jogou 101 jogos, fez 8 gols. Ela retorna com o contrato até o final do ano. É a terceira passagem dela, né, pelo Santos, com a camisa do Santos ali. É uma zagueira que chega para brigar pela titularidade, uma zagueira experiente. Então a gente espera contar bastante com ela nessa temporada que a gente vai ter. Como vocês já estão cansados de saber, que eu tô super empolgada para a temporada das sereias, né? Eu não vejo a hora de começar os jogos para ver como esse time vai jogar, para ver o que esse time pode entregar pra gente em campo, principalmente com a reformulação que a gente teve no nosso elenco. Então eu realmente estou muito curiosa para ver como esse time vai jogar, e a Janaína foi mais um reforço anunciado aí pelas sereias da Vila. Agora a gente vai começar a falar de algumas despedidas, né, que a gente teve no time masculino, começando pelo Zanocelo, que foi emprestado nessa última semana ao Estoril de Portugal, né? Ele que foi cedido até o final de 2024. O Zanocelo é um jogador que ele não conseguiu se adaptar muito bem ao Santos, né? Principalmente porque o estilo de jogo dele, eu acho que assim, o que aconteceu com o Zanocelo é o mesmo caso que aconteceu com o Pirani. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei sobre a venda do Pirani, eu comentei um pouco sobre ele e disse que era um jogador que tinha muito a entregar para o Santos. Só que ele chega num momento onde o Santos está sofrendo uma pressão muito grande e ele não consegue jogar o futebol que ele tem para jogar. O Zanocelo é um jogador técnico, é um jogador bom, só que ele não conseguiu desempenhar esse futebol no Santos. E nos últimos jogos que ele fez com a camisa do Santos ali, né, ele acabou encontrando uma certa dificuldade de manter o mesmo nível. Às vezes ele entrava bem no jogo, às vezes ele entrava muito desligado na partida. E isso atrapalhou muito a passagem que ele teve pelo Santos, né? Então, o Santos acabou optando por emprestá-lo ao Vitória de Portugal até o final do ano. Outro jogador que o Santos também anunciou empréstimo nessa última semana foi o zagueiro João Basso, né? Depois do fico do João Basso, depois daquela confusão com o time de Portugal, o Santos anunciou que ele foi emprestado até dia 30 de junho de 2024, então não é a temporada inteira, é só até metade do ano. O João Basso eu já falei para vocês em vários vídeos, né, que eu acho ele um excelente zagueiro. E, assim, a gente tá muito bem servido de zagueiro hoje. A gente tem o Gil e o Joaquim jogando o fino da bola ali na zaga. A gente olha pro banco, a gente tem o Messias ali ainda, que fez um final de temporada passado impecável. Só que, assim, o João Basso é um nome de peso, pelo menos eu acredito que é um nome de peso, eu acredito que é um jogador muito técnico. Ele poderia entregar bastante ao Santos, mas o Santos acabou optando, né, por esse empréstimo. Então, até dia 30 de junho de 2024, ele vai ser jogador do Estoril, e depois, quando ele voltar, quem sabe ele não pode vestir a camisa do Santos mais uma vez. Outro jogador que o Santos anunciou empréstimo também foi o Lucas Lima, né? Depois do rolo, várias negativas por parte do jogador, o Santos finalmente conseguiu chegar no acordo e emprestou o Lucas Lima para o Sport. Lembrando que o time de Pernambuco também disputa a Série B, né? E ele vai ser cedido ao Sport até o final do Campeonato Brasileiro Série B de 2024. Então o Lucas Lima vai defender o Sport até o final dessa temporada. E já falando do Lucas Lima, se ele não tivesse sido emprestado para o Sport, ele estaria no time que viajaria para o Catar e para a Malásia, né, para uma sequência de jogos internacionais que o Santos vai ter. E já falando disso, o Santos anunciou, né, o calendário de jogos, eu vou colocar aí na tela para vocês, desses jogos internacionais que o Santos vai disputar durante esse mês de fevereiro. Lembrando que é entre os dias 4 e 13 de fevereiro, né? O Santos vai participar aí da Equality Cup, a competição sediada em Doha. Então, o calendário de jogos aí. Domingo, 4/2 na primeira rodada, 11 horas aqui no horário local, né? Aqui no Brasil, no estádio Abdallah Bin Khalifa, Santos
e Xangai Shenhua. Na sexta-feira, dia 9/2, o Santos enfrenta o Al Duhail no mesmo estádio, às 10 horas aqui do Brasil. E na terça-feira, no dia 13/2, o Santos enfrenta o Zenit. Lembrando que todos esses jogos têm entrada gratuita, né? São 3 rodadas aí. E para fechar, no sábado, dia 17, ainda sem horário, lá na Malásia, o Santos vai enfrentar o Kedah no estádio Darul Aman. Eu tentei não pronunciar o segundo nome do time, mas o estádio é o segundo e terceiro nome do time, né? Enfim, eu devo ter falado tudo errado, mas eu acho que vocês entenderam e apareceu a imagem para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Enfim, esses são os jogos internacionais do Santos nesse mês de fevereiro. Lembrando que a gente vai disputar aí com os times da base do Santos aí. Agora a gente vai falar da punição que o Santos sofreu. 6 jogos sem torcida por conta da confusão que teve na última rodada, lá na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a gente enfrentou o Fortaleza na Vila Belmiro, e aquele jogo, aquela derrota, né, acabou sacramentando ali o nosso rebaixamento. Lembrando que foi a terceira comissão disciplinar do STJD que puniu o Santos, né? Inicialmente ali eles estavam pedindo a pena máxima, 10 jogos de portões fechados, com perda de mando de campo, e o advogado do Santos disse, calma, não é assim também, né? E essa pena foi reduzida, só que ainda assim, 6 jogos de portões fechados é muita coisa. Principalmente para um time que vai disputar a Série B. Imagina, 6 jogos de portão fechado. 6 jogos sem torcida. Gente, é 1/3 dos nossos jogos como mandante. A gente tem 19 jogos como mandante. 6 jogos é 1/3, basicamente, né? Então, é muita coisa, é muita coisa. E a gente ainda vai pagar uma multa de 100 mil. O Santos prometeu recorrer e talvez esse número possa baixar um pouco. A gente torce para que isso aconteça, né? Porque, como eu disse, 6 jogos é muita coisa. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho em relação a isso, né? Porque quem estava julgando o Santos usou como apoio ali que o Santos é um time reincidente, né? Não foi a primeira vez que aconteceu, já teve outras vezes, outras confusões, principalmente nos clássicos contra o Corinthians, né? E, de fato, o Santos é um time que é reincidente nessa questão de confusão. Só que eu fico muito chocada, né, dessas punições acontecerem pro Santos e serem só pro Santos. Não sei se vocês lembram, e eu já falei disso aqui uma vez no canal, o Santos teve uma confusão no jogo contra o Corinthians, naquele jogo que a gente tomou 4-0, sabe? Depois teve a confusão no jogo da volta. A gente venceu por 1-0, mas a torcida acabou ameaçando o Cássio ali. Nesse jogo, no mesmo tempo, no mesmo dia que aconteceu esse jogo, e teve essa confusão da nossa torcida ali, no jogo contra o Flamengo, que acontecia no Rio de Janeiro, também teve uma confusão com a torcida do Flamengo. No dia que o Santos foi julgado, nesse jogo contra o Corinthians, porque pelo que a torcida fez, o Flamengo também foi julgado. O Santos, ele foi condenado, né? Ele pagou multa, ficou de jogos de portão fechado. E o Flamengo foi absolvido. Olha só que interessante. O Flamengo foi absolvido e o Santos foi condenado. E depois a gente viu vários outros casos. Quando aconteceu a segunda vez com o Santos, eles puniram o Santos no mesmo dia quase. Basicamente no mesmo dia, né? Que foi no Campeonato Brasileiro. E aconteceu a mesma coisa com o Vasco. Eles puniram o Vasco também. Mas eles só puniram o Vasco, eu vou falar pra vocês por quê. Porque aconteceu no dia seguinte ao que aconteceu com o Santos. Aconteceu com o Santos, com a torcida do Santos ali. E no dia seguinte aconteceu com o Vasco. Depois da repercussão que teve a confusão do Santos, eles não podiam passar pano para a torcida do Vasco, até porque saiu até tiro no estádio ali. Então, assim, não tinha como passar pano. A questão é que, toda vez que acontece alguma coisa, eles tentam passar pano de alguma forma para as outras equipes brasileiras. Quando é o Santos, eles querem resolver no mesmo dia, na mesma hora, e o Santos sempre pega punições muito pesadas, muito severas. Eu realmente acho que o Santos precisa cumprir uma punição. Eu realmente acho que, assim, por mais que o Santos não tenha tido culpa ali, porque não foi o Santos fez o que podia, né, em questão de segurança, ali o que aconteceu estava fora do controle do Santos. Vamos colocar dessa forma. Mas ainda assim, o Santos tinha que, enfim, sofrer uma punição. Eu só não acho justo o Santos ser o único time que sempre sofre punições. O Santos ser o único time que sempre tem que pagar ali. Porque, vocês concordam comigo, se acontece isso direto no futebol, eles nunca punem os outros times e sempre punem o Santos? E o Santos, como eu disse, as coisas acontecem assim, o julgamento acontece de uma forma muito rápida. E quando é com outro time, isso não acontece. A verdade que ninguém vê e que ninguém
tá preparado para falar é uma só. A justiça do futebol brasileiro está para o Santos da mesma forma que a justiça da Conmebol está para os times brasileiros. Por quê? Por que acontece isso? Isso é justiça? Eu não vejo isso como justiça, principalmente quando só o Santos se ferra, quando só o Santos tem que pagar o preço, e o preço caro, né? 6 jogos sem torcida, como eu disse, 1/3 dos nossos jogos como mandante na Série B, é muita coisa. É uma punição gravíssima, mais uma multa de 100 mil. Então, assim, eu realmente fiquei muito frustrada. Eu realmente acho que o Santos tem que pagar o preço, sim, tem que ser punido, mas não dessa forma. E da mesma forma que eu acho que o Santos tem que ser punido pelo que aconteceu, as outras equipes também precisam, porque não é só nos jogos do Santos que acontecem esse tipo de coisa. Em outros jogos também acontecem, principalmente em Campeonato Brasileiro. Ano passado aconteceu muito e a gente não viu isso acontecer. A gente não teve uma confusão no jogo entre Cruzeiro e Coritiba? Quando é que eles foram punidos? Me fala. Só depois que o Cruzeiro se livrou do rebaixamento. Vocês não acham um pouco injusto com o torcedor santista, com o clube do Santos? Eu realmente acho muito injusto. E a gente vê isso acontecendo direto. Enfim, né? A gente quer tanto reclamar da Conmebol quando acontece um erro numa Copa Sul-Americana, numa Copa Libertadores, numa punição severa que um time brasileiro sofre, mas a justiça brasileira faz a mesma coisa com o Santos e passa pano para outros times aí que também acontece confusão direta e às vezes isso é até muito pior do que acontece com o torcedor do Santos ali, que o torcedor do Santos faz. Enfim, o Santos vai recorrer, né? A gente espera que essa punição caia um pouco, mas de qualquer forma é muito frustrante quando só o Santos é punido e as outras equipes, enfim, nunca recebem uma punição, sempre são absolvidas e tá tudo bem para os outros e pra gente nunca tá bem, né? Infelizmente é o que acontece, não é de hoje que isso acontece, né? O Santos ele sempre é prejudicado em todas as esferas, dentro e fora de campo. A gente já tá cansado de reclamar, por exemplo, de questões de arbitragem, onde os critérios nunca são os mesmos. A gente sabe que a arbitragem brasileira é horrível em todos os sentidos, mas quando se trata de Santos, é ainda pior. Consegue ser ainda pior e os critérios nunca são ao nosso favor. Sempre contra. Até quando a gente tá certo, a gente tá errado. É assim que funciona pra gente. Então, muito frustrante mesmo. Muito frustrante. Eu espero que o Santos consiga aí, pelo menos na justiça, tentar reduzir um pouquinho essa punição, porque 6 jogos é muita coisa. E a última notícia que eu tenho para falar nesse vídeo para vocês é sobre o Transferban que o Santos sofreu na tarde de ontem, né? Por conta de uma dívida cobrada pelo nosso ex-treinador Fabian Bustos. Lembrando que quando o Fabian saiu do Santos ali, né? Ele falou que tava tudo certo, tudo acordado já. Famoso, a saída, como fala, que eles falam, é amigável. Nessa uma saída bem amigável ali. Só que não foi isso que aconteceu, porque ele foi lá, colocou o Santos na justiça e a FIFA veio e proibiu a gente de inscrever novos jogadores, inclusive Gabriel Brazão, o nosso goleiro que estava para ser anunciado pelo Santos, não vai poder ser inscrito por conta do Transferban que a gente tomou aí na tarde de ontem, né? Gente, o Fabian Bustos, ele fez 28 partidas, né, no comando do Santos. Deixa eu pegar aqui os números dele, foram 8 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, e ele tá cobrando uma dívida aí de 5,9 milhões do tempo em que ele foi demitido até o final do contrato dele, que iria até o final de 2023 ali. Então ele tá cobrando esse período aí do Santos, que gira na casa dos quase 6 milhões de reais, tá bom? É importante ressaltar, 6 milhões de reais aí. O Santos, ele tá tentando reverter isso na justiça, né? Até porque, como eu disse, o próprio Fábio Bustos na época falou que tava tudo certo. Mas pra gente entender um pouco melhor, segundo o próprio Santos, né? O Bustos, ele foi contratado ali no dia 25 de fevereiro de 2022, para quem lembra aí, né? Com o contrato até o final de 2023, como eu tinha dito para vocês. Esse vínculo do Santos, ele não previa uma multa por rompimento unilateral. E havia, inclusive, um acordo verbal de não haver cobrança caso uma das partes optassem, né, pelo encerramento do contrato ali, pelo término antecipado. Isso segundo o Santos. E foi o que aconteceu. Ele não ficou muito tempo no Santos, ele foi demitido em julho, depois que o Santos foi eliminado ali pelo Deportivo Táchira, na Vila Belmiro, né, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, assim, confesso que foi
uma demissão bem justa, porque o Santos não estava jogando nada com ele. Agora, de acordo com o Fabian Bustos, ele se sentiu muito magoado com a forma que tudo aconteceu ali. Ele falou, inclusive, que o Rueda tinha feito algumas promessas de reforços que chegariam, e na verdade isso nunca aconteceu. Enfim, tudo isso serviu para que ele entrasse com essa ação contra o Santos, para ele receber o valor. E agora eu acho que o Santos tem que fazer a parte dele. O advogado do Santos está tentando reverter a situação. Se o Fabian tiver razão, vai lá, paga e tira a gente do Transferban. Se ele não tiver razão, então prova que a gente tem razão no que a gente tá falando e tira a gente do Transferban também, né, gente? Porque a gente tem que escrever o nosso goleiro aí que tá chegando e a gente precisa, como eu disse pra vocês em alguns vídeos aí, de um goleiro que faça sombra pro João Paulo, até porque os outros 3 goleiros que a gente tem ali são todos meninos da base. Enfim, gente, meu Deus do céu. Meu, que vídeo, né? Que vídeo. A maioria da notícia foi, ó, bem tenso, né? Bem tenso. Quando a gente acha que tá começando a melhorar, a gente é nocauteado por um monte de notícia ruim do Santos. Comenta aí o que vocês acham sobre cada um desses assuntos que eu comentei nesse vídeo. Eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!